Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Esperança de Luz. Vamos dar então seguimento a esta apresentação, a visão espiritual dos anjos e demônios, e esta é a segunda parte. Então, dando continuidade ao que foi visto no vídeo anterior, vamos fazer um comentário, vamos detalhar um pouquinho agora sobre a visão dos anjos. Muito bem. Os anjos, então, vamos falar sobre os anjos segundo a Igreja. Todas as religiões têm tido anjos sob vários nomes. Isto é, seres superiores à humanidade, fora da humanidade, como foi colocado no primeiro vídeo. Intermediários entre Deus e os homens. Então, os anjos são intermediários entre Deus e os homens. Esta é a visão da nossa Igreja. E assim vai negando toda a existência espiritual fora da vida orgânica. Ou seja, o materialismo naturalmente classificou os anjos entre ficção e alegoria. Então nós vamos perceber que o materialismo ele rejeita a ideia de anjo baseada na doutrina da Igreja, aonde ele coloca que é ficção e alegoria. Então ele não acredita em espíritos, ele não acredita num espírito na forma de um anjo, o que faz com que ele também não acredite em nenhum espírito. E muitos materialistas, nihilistas, não creem nem na própria alma, ou seja, que nós verdadeiramente não temos uma alma, ou, segundo o que nós aprendemos através dos estudos da doutrina dos espíritos, verdadeiramente nós somos a alma e que estamos nesse momento encarnados, encaixados, ajustados em um corpo material. Muito bem. Ocorre que a crença dos anjos é parte essencial dos dogmas da Igreja, que assim os define. Isto é, que a natureza angélica se sustenta por si mesmo, não somente sem mistura, ou seja, fora da humanidade, como eu coloquei, ou seja, o dogma da Igreja coloca como sendo o anjo já criado lá em cima, perfeito, né? Ou uma perfeição relativa, não é? E fora da humanidade, não estava na humanidade e alçou a condição de anjo. Ele já foi criado anjo. E sem associação possível com a matéria, por mais leve e sutil que imaginemos. Então essa é a visão dogmática da Igreja, que os anjos foram criados completamente fora da matéria, não passaram aqui pelo estágio da matéria. E o que diz a visão dos anjos segundo a doutrina dos espíritos? Muito bem, ela diz que existem seres dotados de todas as qualidades atribuídas aos anjos. Disso não se poderia duvidar, ou seja, a doutrina dos espíritos vem confirmar o que a doutrina da Igreja fala, segundo as qualidades que se atribuem aos anjos, não é? Então, os anjos realmente são entidades boníssimas, que cuidam da humanidade, procuram proteger e inspirar a humanidade e fazer essa intermediação entre Deus e a humanidade e os seres humanos, não é? Não é esse o ponto que existe esse conflito, essa divergência de ideias. Sobre esse ponto, a revelação espírita confirma a crença de todos os povos, porém, ao mesmo tempo, e aí vem o contraponto, né? Ela nos faz conhecer a natureza e a origem destes seres, ou seja, dos anjos. Então, a doutrina dos espíritos, ela nos traz a explicação lógica sobre esta questão da criação dos anjos. Ela nos traz essa ideia lógica. E quando nós estudamos uma doutrina que nos chama, nos puxa pela lógica, é mais fácil de nós consolidarmos em nós do que a questão pura e simples dogmática. Ou seja, vem de cima essa informação e ela tem que ser colocada como verdade sem questionamentos, não é? Que basicamente seria o dogma. Então, as almas ou espíritos são criaturas, são criadas simples e ignorantes. Essa é a colocação da doutrina dos espíritos.
todos os espíritos são criados simples e ignorantes, aí reencarnam. Lembra do vídeo anterior, desvendando a reencarnação? Convido a todos a assistir. Ou seja, então o espírito se encaixa num corpinho de bebê e tem uma experiência terrestre para a sua evolução aqui na Terra, como todos nós estamos passando. Muito bem. Isto é, ele vem simples e ignorante, sem conhecimentos e sem consciência do bem e do mal. Olha, isso é muito importante. Ele não tem consciência do bem e do mal, como uma criança. Mas aptas a adquirir tudo o que lhes falta e que é obtido através de muito trabalho, muito esforço. Então, através do trabalho, do esforço, das vivências, das múltiplas existências. Ele vai angariando trabalhos, experiências, méritos e aí vai crescendo. Ou seja, a condição de nível mais elevado, essa condição ela não é, digamos assim, uma graça. Ela é fruto de um esforço pessoal de cada um de nós. Muito bem, então como já falamos em outros vídeos, o espírito tem como seu objetivo maior a evolução. Mais uma vez lembro aqui o vídeo Desvendando a Reencarnação. Muito bem, então é assim que pouco a pouco, de acordo com o esforço de cada um, elas, as almas ou espíritos, se desenvolvem, se aperfeiçoam, avançam nessa hierarquia espiritual. Ou seja, nada é de graça. Tem que haver um esforço especial, de muito trabalho, de muito estudo, de muita dedicação, de muita dor, às vezes sofrimento, dificuldades, para que possamos evoluir. Até que cheguemos ao estado de puro espírito ou de anjo. Olha só, esse é um resumo da doutrina dos espíritos que explica os anjos. Então, significa que todos nós um dia alcançaremos determinado estágio de perfeição relativa que poderemos estar na condição de anjos. Olha essa notícia, que notícia importante, não é? Muito bem. Os anjos são, portanto, as almas dos homens que chegaram a um grau de perfeição que a criatura comporta. Até um grau de perfeição que a criatura comporta. E desfrutam da plenitude da felicidade prometida. Olha, chega a ser até poético, não é? Então, através desse nosso esforço, angariando méritos, em vidas sucessivas, em experiências terrestres sucessivas, nós vamos nos aperfeiçoando e chegaremos a essa perfeição relativa com muita felicidade, plenitude de felicidade. Essa é uma excelente notícia. Muito bem. De toda a eternidade, portanto, existiram anjos ou puros espíritos. Essa é a explicação. Mas com a sua existência humana, perdendo-se no infinito do passado, para nós é como se eles sempre tivessem sido anjos. Entenderam a explicação? Ou seja, para nós aqui hoje, na nossa escalada evolutiva, nas nossas dificuldades, as nossas chagas, nós olhamos para estes espíritos e pensamos que eles sempre foram anjos. Porque o período em que eles estavam em estágios semelhantes ao nosso, em algum planeta, ou aqui no planeta Terra mesmo, no seu esforço diário de vida após vida, não é? Das múltiplas existências, isso foi muito há tempo atrás. Por isso, quando nós olhamos para eles hoje, nós enxergamos como se eles fossem perfeitos desde sempre, e não que passaram por essa escalada. Assim como quando cada um de nós, chegar a esta condição, e a velocidade desse avançar vai depender do esforço de cada um de nós, não é? Então a gente vai perceber que vai depender de cada um de nós. E quando nos enxergarem já nessa situação lá na frente, vão acreditar que nós também, desde sempre, fomos perfeitos. Muito bem. A Igreja, em seu catecismo, estipula que os anjos foram criados por Deus fora da humanidade, como já coloquei, ou seja, fora da matéria, e sempre perfeitos e puros. Os demônios
formam legiões de anjos que se rebelaram, não é? Lembra aquela primeira parte, onde fala sobre o anjo decaído? Muito bem. E passaram assim a cultuar o pecado ou o erro, não é? E a Satã, ao diabo. Então eles, como se eles desde sempre fossem apegados ao mal e ao diabo. E aqui já entra aquela outra situação que eu expliquei no primeiro vídeo, na primeira parte, sobre a questão do diabo. Ou seja, ele foi criado ou incriado? Então nós temos que chamar a lógica aqui para nós entendermos essas questões. Muito bem. Sendo essa criatura de muito poder frente à humanidade e que se opõe ao cristianismo, à igreja e ao próprio Deus. Então essa é a visão que é colocada, não é? Dos, digamos assim, dos demônios pela dogmática da igreja. Uma observação. Com todo respeito às crenças e às religiões, mas a doutrina dos espíritos prega que todas as religiões dos homens, todas as religiões aqui, os institutos religiosos, devem conduzir um homem a um grau melhor de consciência. E todas as religiões que pregam isso são válidas, não é? Então, lembro muito bem aqui o caso do nosso querido Frei Leonardo Boff, onde houve um evento religioso mundial, internacional, onde havia presenças, representantes de vários institutos, de várias religiões do mundo todo. E lá estava Dalai Lama, lembram? Dalai Lama, o sacerdote, líder sacerdote budista, do movimento budista. E começaram a conversar, o nosso Frei Leonardo Boff começaram a conversar, como diz o nosso querido Boff, ele disse no seu mau inglês. Então o Frei perguntou para Dalai Lama, qual é a melhor religião do mundo? E aí ele ficou pensando, o que Dalai Lama vai responder? O budismo. E aí o que Dalai Lama respondeu? Primeiramente olhou profundamente nos olhos de nosso Frei, não é? Meditando, com aquele olhar milenar, não é? Ou seja, a filosofia budista é milenar. E aí ele respondeu para o nosso Frei, a melhor religião do mundo é aquela que te faz melhor. Um melhor ser humano, mais altruísta, mais benévolo, mais caridoso. Esta é a melhor religião do mundo. Olha a resposta de Dalai Lama para o nosso querido Frei Leonardo Boff. Muito bem. Agora eu gostaria de colocar uma breve história muito interessante a respeito da angelologia, que foi colocada por Tomás de Aquino. Olha que interessante. Tomás de Aquino foi um padre católico nascido na Itália em 1225 e desencarnou em 1274. Ele era seguidor de Santo Agostinho. Tomás de Aquino, ele fez uma Suma Teológica que fala sobre anjos e demônios. E essa Suma Teológica foi colocada na doutrina cristã, na igreja, e acabou sendo colocado como sendo a verdade dogmática sobre anjos e demônios, que começou com Tomás de Aquino. Muito bem. Santo Agostinho, então, também, por sua vez, era grande admirador de Aristóteles, lá 385 a.C. a 323. Aristóteles era grande físico, matemático, astrônomo e gostava de trazer explicações sobre o mundo, os mundos, o universo, sobre Deus. E o que Aristóteles colocou? Ele disse que os planetas que nós observamos no céu à noite são globos encaixados um dentro do outro. A explicação é como se fosse assim uma cebola, são vários globos, não é? E esses globos se movimentam, uns no mesmo sentido e outros em sentidos diferentes. Muito bem. Há vários globos, sendo que o último globo é onde estão as estrelas fixas. Aquilo quando a gente olha no céu, aquelas estrelas que não se mexem, as estrelas fixas, é esse último globo. E após o último globo está Deus. Muito bem. Então Aristóteles colocou, através de seus cálculos, que haveriam 52
globos, 52 mundos. E para que esses mundos girassem, esses globos girassem, deveria haver a presença de 52 seres. Seres espirituais, seres celestes, enfim. Muito bem. Aí, uma pessoa chamada Dionísio Areopagita. Ele gostava de estudar Aristóteles. Então ele puxou essa estudo de Aristóteles e fez a angelologia, a teoria que explica os anjos e os demônios. O que acontece? Então, Dionísio de Areopagita, então, ele pegou e fez esse tratado, essa teoria, e é onde Tomás de Aquino puxou. Por que Tomás de Aquino se baseou no Dionísio para fazer a sua Suma Teológica? Porque esse nome, Dionísio Areopagita, está inscrito no Atos dos Apóstolos. Então lá nos Atos dos Apóstolos faz referência a Dionísio. E aí Tomás de Aquino, nos seus estudos, viu esse nome, teve acesso a essa teoria e aí puxou a teoria de angelologia de Dionísio e criou a Suma Teológica sobre anjos e demônios. E aí foi encaixado na doutrina católica, na igreja. Ocorre que, 200 anos após a morte, o desencarne de Tomás de Aquino, os pesquisadores descobriram que o Dionísio que estava inscrito nos Atos dos Apóstolos não era o mesmo Dionísio que fez essa teoria, a angelologia. Não era o mesmo Dionísio. E então Tomás de Aquino foi induzido ao erro e aí ele começou a colocar, ou seja, a partir daquele momento ele encaixou uma doutrina, criando a Suma Teológica, baseado num erro, digamos assim, histórico, num erro histórico de datação. O que acontece com isso? Significa que Aristóteles, em verdade, não falava em anjos e demônios. Aristóteles falava em seres que geravam esses mundos. Então a gente começa a perceber que essa narrativa dos anjos decaídos que viraram demônios, não é? Todas essas questões acabaram sendo vinculadas à igreja, mas por fatos históricos um pouco controversos e confusos. Veja como é que é a situação. Quem tiver interesse de buscar o vídeo no YouTube que trata sobre esta história do mundo maior, ou seja, existem anjos, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para quem quiser assistir. É muito interessante, vale muito a pena. Pois bem, então, já ficou bastante longa essa segunda parte, não é? Então eu gostaria aqui de agradecer por terem assistido essa parte, essa apresentação, e convido a todos a assistirem no próximo sábado, às 14 horas, a conclusão desta apresentação, a terceira parte. Quero então mais uma vez agradecer a todos e rogar ao Mestre Jesus que nos envolva com a sua paz e com a sua luz, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado e até a próxima.